Fala pessoal, bem-vindo ao Papo Limpo Cast. Eu sou Arilson Souza e estou aqui com meu amigo Neto para batermos um papo hoje sobre mentalidade de empreendedor ou de empregado. Vem com a gente aqui nessa conversa. Fala, Neto. Fala, Arilson, mais uma semana e aqui nós estamos de novo, trazendo algumas polêmicas, alguns assuntos que uns gostam, outros nem tanto, mas a intenção é só levar informação. Se agradou ou não, paciência. Mentira, é bom arrumar briga também. Ah, Uma boa briga traz audiência. Então o papo de hoje é: você quer ter um salário ou você quer ter uma empresa? Por que eu estou perguntando isso aí? Só para contextualizar, hoje eu estava conversando com alguns amigos aqui num grupo de WhatsApp e aí alguém postou uma moça que estava vendendo todos os equipamentos, né? E ela dizia que ela nunca tinha nem trabalhado com esses equipamentos. Comprou produto para fazer limpeza, comprou borrifador, comprou também a extratora, enfim, comprou todo o equipamento e não chegou nem a utilizar nenhuma vez. E a gente já viu isso várias vezes, né? Eu vi, o Neto viu, e aí me chamou muita atenção. Eu não sei a história real da menina e não posso falar a respeito do dela, mas eu posso falar a respeito do que a gente já viu algumas vezes, né, acontecer. Principalmente na pandemia, né, Neto? Teve muita gente vendendo máquina. aconteceu demais, né? Teve um boom quando começou a pandemia, que vieram os desempregos, né? Porque hoje, trabalhar no nosso segmento é muito fácil, é muito barato você empreender na limpeza de estofado. Eu acho que não requer mais do que R$ 5.000. E as pessoas pensam que é comprar máquina, produto, escova e pulverizador, vão embora e vai dar certo. Não, tem que começar com essa confiança mesmo de querer que dê certo. Mas não é só o querer. Tem que buscar conhecimento, se qualificar, né, buscar bastante informação aí sobre o segmento. E quando começou a pandemia, veio o desemprego de muitos, né, que fecharam vários estabelecimentos, e com as rescisões ali, o pessoal falou, pô, preciso continuar pagando minhas contas, né? Aí faz aquela conta de padeiro, onde o cara, sei lá, era CLT. Aqui em São Paulo se paga um pouco mais do que um salário mínimo, né? Onde a média salarial aqui em São Paulo é de R$ 2.500, e a pessoa fez o quê? Fez uma pesquisazinha ali no mercado, viu quanto estava cobrando, sei lá, R$ 200, 250, e ele fez a conta dele de padeiro. Nossa, eu só preciso lavar 10 sofás por mês para me ter o meu mesmo salário. Só que se ele ficar com essa situação, com esse pensamento, ele não vai passar mais do que 6 meses. E aí, onde é que vai parar todo aquele equipamento dele? Marketplace, OLX, né? Vai no mercado para Mil, ter ó, gente mil comprando. desculpas se você saiu do segmento e fez essa situação, mas é uma coisa que eu amo demais. Eu tenho muito equipamento aqui que eu compro em ótimo estado, novinho às vezes, né? Sem às vezes o cara usou, sei lá, 1, 2, 3 meses e eu compro novinho dele pela metade do preço. Eu acho, Ruim, no meu caso, não é, mas eu fico triste pela situação, porque eu sei que o segmento dá dinheiro. eu acho que você não precisa pedir desculpa não, porque esse pessoal que largou não vai ouvir a gente, tá? Se eles acompanhassem conteúdo assim, eles não teriam saído do ramo, né? Muitos não chegaram nem a Uhum, entrar de fato. Uma coisa uhum, que a gente vê, e até fiz o vídeo outro dia falando, a gente precisa de planejamento quando vai fazer tudo. E quando vai começar um negócio não é diferente, né? E aí isso aí é muito comum em vários negócios no nosso país. Não é só no de limpeza e higienização, não. A gente vê muito, né? E eu já passei por isso, né? Eu já comprei uma micro franquia uma vez, peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi para comprar a micro franquia. E era de venda de cursos, né? A gente comprava o direito de vender os cursos de um terceiro. Só que eu gastei o dinheiro que eu tinha para comprar a micro franquia e não tinha dinheiro para girar, para fazer os anúncios, para criar o site, para fazer tudo isso. Resultado, eu perdi todo o meu investimento, porque não tinha nem como a pessoa me devolver, porque era cláusula contratual. Lá dizia que eu tinha que investir pelo menos R$ 1.800 por mês em anúncios. Mas eu não tinha esse dinheiro para investir, né? Então eu fiz uma coisa errada. E muita gente faz isso no nosso setor. Ele compra a extratora, compra os produtos e aí ele não tem dinheiro para fazer o resto, para fazer o tráfego,
para fazer um panfleto, cartão de visita, para pagar passagem, para pagar o Uber para fazer o serviço, né? Outro dia eu vi um rapaz falando que ia fazer todos os serviços de Uber. Alguma coisa está errada aí, porque nos meus cálculos o dinheiro dele está indo embora no Uber. Ele está dando o lucro dele para o cara do Uber, né? Mas, voltando aqui no caso do planejamento, a gente precisa se planejar mínimo, né? E aí essa conta de padeiro que você está falando, ela até serve até certo ponto, depois já não vale de mais nada. Se você não souber o que você tem que fazer de mínimo para se manter, você não vai para frente. E o nosso título, né? E aí onde eu quero trazer a reflexão é o que você quer. Você tem que saber da sua vida. Se você vai empreender, você não empreende por salário, tá? Muitas vezes você vai ganhar menos, tá? Quando você começa, você ganha menos do que ganharia com salário. Só que empreender é ter muitas outras visões, né? Você ter um sonho, você querer fazer as coisas, você querer crescer, se desenvolver como pessoa, se desenvolver como empresa, né? Ter um propósito do que você vai atender, do que você vai entregar lá para o seu cliente. Tudo isso faz parte do planejamento prévio que você tem que ter. E aí, para você que já está trabalhando, provavelmente está fazendo isso errado, faz uma pausa e verifica se você está trabalhando dessa maneira, se você tem realmente um propósito, se você tem um planejamento e se você tem metas suas, metas da empresa, né? E aí, quando eu digo que você não trabalha por um salário, não que um salário não vá satisfazer. De repente, o salário que você estabeleceu, ele paga todas as suas contas. Mas não é isso que faz alguém empreender. Porque, se for só por isso, não vale a pena. Trabalhar como empregado dá muito menos trabalho. E se for pau a pau, se estiver empatando, você está perdendo em empreender, tá? Ou eu estou errado, né? Eu acho que se a pessoa entrar com essa mentalidade de fazer mensal ali em serviço o que ela ganhava CLT, sinto muito, né? Pode ser que vá doer um pouquinho para você que está escutando, mas volta para o CLT, meu amigo. Lá você tem remuneração sobre 13º, férias, né? Você vai ter uma jornada fixa ali para trabalhar semanal, dependendo do segmento que você esteja, 44 horas semanais. O único ruim de você trabalhar CLT é aquilo, né? Já a gente trabalhando por conta, se a gente tem uma mentalidade bem bacana, você consegue ir muito longe. Eu passei 13 anos ali, se for abrir aqui um pouquinho para, né, no nosso bate-papo, eu passei aqui 13 anos trabalhando pro mesmo patrão. Mesmo empregador. Né? Mesmo empregador. Era um cara, assim, coração maravilhoso, ele e a esposa dele. Me deu muita oportunidade, eu comecei lá com o menor cargo que tinha dentro do restaurante e saí de lá com o maior cargo que tinha no restaurante. E assim, o que eu construí nesses 3, 4 anos que eu estou trabalhando para mim, se eu dividisse por 3, eu não consegui nos 13 anos trabalhando para ele. Mesmo até ganhando bem, eu saí de lá até ganhando bacana, né? Eu ganhava aproximadamente 4 salários mínimos, né? Ou mais, tá R$1.300 agora atual, né? 1.200 e uns quebrados, R$1.300, né? Então eu ganhava aproximadamente 4, 5 salários mínimos. Então eu ganhava bem, não era ruim, mas mesmo assim eu não consegui construir o que eu construí trabalhando para mim num período muito menor, né? Num período muito menor. E assim, pensando na questão, vou sair aqui porque eu vou trabalhar menos, né? Está totalmente errado. Né? Eu vou trabalhar por conta porque eu não tenho patrão. Não, você não vai ter um patrão. Você vai ter vários patrões, né? Vários. Porque cada clientezinho que você conquista ali é um patrão. Ele vai ter um nível de exigência diferente, né? Ele vai te cobrar de uma situação ou de outra. Você vai estar sempre predisposto a atender a situação que ele reclamar. Então, de vez você, sei lá, seguir um padrão de um empregador, você vai ser funcionário de vários empregadores, né? Porque cada serviço que a gente fecha é um serviço de empregado, né? Então, a gente está indo como um empregado para aquele serviço. É isso ou estou falando, né, besteira?
você ainda tem que se adequar a temperamentos diferentes, né? Quando você tem um Pô. patrão, ele, por mais filho da puta que ele seja, ele é aquele, você acaba conseguindo lidar com isso. Agora, quando você tem vários, isso aí dá bem mais dor de cabeça, né? Cada um tem uma vontade, tem um temperamento mesmo, ele vai te tratar de maneira diferente. Tem uns que acabam te tratando bem, outros te tratam mal, né? Hoje eu fui tomar um café com a minha esposa e aí eu pedi pro rapaz lá, você me dá um café, por favor? Ele falou, você pode servir aí atrás. Aí eu brinquei com ele, falei, não, eu quero que você me sirva. Aí ele tava saindo do balcão pra vir me servir. Aí eu falei pra ele, não, cara, eu tô brincando, cara, vou pegar o café e tal. Ele falou, não, eu tô indo é porque tem muita gente que exige que eu vá servir. Que se ele tá me comprando o café, ele quer ser servido por mim. E eu falei isso brincando, né? Já frequento o lugar há algum tempo. Mas só para exemplificar que existem vontades diferentes, né? Para cada ser humano, né? E a gente até falou, eu, minha esposa e ele lá brincando. São seres humanos, são pessoas. E aí cada um tem uma vontade diferente, gosta de ser tratado de maneira diferente. Né? Eu julguei que a ideia do cara lá de colocar as garrafas ao invés de ir atrás do balcão na frente para o cliente se servir, para mim aquilo ali era fantástico, que cada um, né? E a intenção dele era boa. Qual era a intenção dele? Depois ele explicou pra gente. Aqui a pessoa coloca o tanto de café que ela quer, o tanto de açúcar, o tanto de leite, enfim, do jeito que ele quiser. Mas tem clientes que acham que essa autonomia não é autonomia, é preguiça do cara. E se ele está pagando, ele tem direito de ser atendido. Né? E aí a gente entra nessa de várias vontades diferentes. Então, se o seu argumento para empreender é que você não quer ter um patrão, lascou, você vai ter um monte. É verdade. E outra coisa também, né? Quando a gente fala lá de remuneração, você disse que conseguiu ganhar bem mais, né? Você só foi atrás disso por conta de mentalidade, eu tenho certeza disso, tá? Porque você não foi trabalhar atrás de um salário. E aí muitos empreendedores se frustram porque eles vão atrás de salário. E aí você acaba reduzindo as suas expectativas, inclusive, né? Porque se eu quero ganhar 10, eu tô arriscando ali ganhar entre 5 e 15, né? Agora, se eu coloco uma meta maior, que eu quero ganhar 20, 30, 50, eu vou atingir essas metas e a gente trabalha para isso, né? E aí a gente não fica limitado ao salário. É ruim? Não, não é ruim. E aí eu falo isso porque eu também sou empregado, né? Eu também tenho meu emprego e tal. E aí eu vim empreender porque eu não queria depender de um salário. Não quer dizer que ele seja maior, que ele seja menor, mas eu tinha um propósito diferente, né? E aí, como você falou, no começo é bem mais foda, cara. Porque no começo, muitas vezes você não vai ganhar o que você ganhava no seu salário, né? E no meu caso, muito difícil. Graças a Deus, tenho um emprego muito bom. Eu não conseguia ganhar, mas tinha aquele propósito e sabia, né? E aí desde o começo eu já tinha a ideia de que eu queria ter uma empresa, eu não queria ser um empregado, eu não queria simplesmente prestar o serviço, tá? E é diferente. E é diferente porque na prática eu fazia a mesma coisa que um lavador de sofá que a gente chama. A prática era exatamente a mesma. Eu estava sozinho, atendia os clientes na parte comercial e executava. A prática era essa. Mas eu tinha o pensamento e eu tinha o planejamento de ter a empresa. Eu sabia onde eu queria chegar. Então eu trabalhava já isso de maneira que os meus clientes achassem que eu já tinha essa empresa, inclusive. Não sei se eu já te contei isso. Eu atendia o cliente e eu nunca era a mesma pessoa, né? Eu posso dizer que eu era 2 caras, né? 3 caras, 4 caras. Porque eu atendia o telefone com uma personalidade, como de atendente. Quando eu ia na casa do cliente, eu já era outra pessoa. Eu era lá o técnico. E aí eu nunca falava para ele, por exemplo. Ele perguntava quanto que era o serviço. Eu nunca dizia para ele quanto era. Eu falava, peraí que eu vou ver com a menina lá do comercial. Ou que eu vou ver com o pessoal do comercial. Né? Quando eu ia confirmar um atendimento, eu falava, olha, o técnico está chegando aí. Eu nunca dizia na primeira pessoa. Eu sempre falava, o técnico está chegando aí. O técnico vai se atrasar, o técnico vai fazer isso. E isso, além de mostrar ser maior do que você é para o seu cliente, isso trabalha também no nosso subconsciente, né? Essa questão do nosso subconsciente, às vezes ele é uma coisa meio intangível, a gente não consegue ver, mas quando a gente consegue trabalhar, a gente percebe que tem efeito na prática mesmo, né? Ele tem efeito totalmente prático, tanto positivo quanto negativo, que a gente vê as pessoas
só se lamentando aí, e quando você vai buscar a vida dessas pessoas, realmente é uma bosta, ele tem motivo para se lamentar. Mas é porque ele busca isso, né? E tem muito, mas muito chorão. Eu chamo de chorão, né? Que chorão não é quem tá se lamentando por um motivo justo, né? Chorão é o cara que tá se lamentando sem querer buscar a solução, A melhora. né? Não, ele não quer resolver, ele quer reclamar, né? Tem até uma história no cara que chegou no posto de gasolina e viu o cachorro que estava deitado no espinho, né? E aí perguntaram para ele, mas se esse cachorro tá sofrendo, por que ele não levanta daí? E aí o cara falou, porque o espinho não dói tanto a ponto dele sair. Então, a dor que está doendo nele ali, ela causa uma dor pequena, que se fosse muito grave, ele sairia de lá. E aí, a gente, trazendo isso para nossa realidade, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Que às vezes a gente, um incômodozinho, a gente vai deixando, até que você não resolve nada, né? Foi um ponto bem importante que você tocou. E a mentalidade, né? É bem legal falar sobre isso, porque é ela que vai te tirar da inércia de onde você está, né? Uma prática assim que eu acho que para quem já presenciou ou que vivenciou isso, pessoas que têm um convívio com um rico. Você não é, mas às vezes só por você estar no ambiente mais sofisticado ou ter uma convivência com rico, você começa a se sentir rico. Isso é claro. Né? A mesma coisa acontece com a pobreza. Se você está num ambiente modesto, isso e aquilo, você começa a se sentir pobre também. E a mentalidade é o fator determinante de te levar do ponto A ao ponto B. E se você traça metas, né? Mas assim, é igual você falou, tem que ser meta tangível. Não adianta você falar, vou abrir um negócio aqui, eu quero faturar 50 mil, 100 mil reais. Você vai se frustrar com as suas metas. Você pode colocar como objetivo chegar àquilo, mas como meta não. Acho que a meta ela tem que ser agregada aos poucos, né? Opa, cheguei aqui, vamos mais um pouquinho. Cheguei aqui, vamos mais um pouquinho. Cheguei aqui, vamos mais um pouquinho. Para assim você conquistar o seu objetivo final. É igual o meu, acho que eu já abri uma vez na nossa reunião lá que a gente tem com a galera. É uma coisa assim que é um sonho e um objetivo, porque acaba sendo, entre aspas, um bem material caro, né? Que é uma Discovery 4 top de linha. Entendeu? Então é um carro de 400 pau. Aí eu vou te corrigir. Nesse caso, ele ainda é um sonho. Ele ainda é um sonho. A meta é quando você partir isso daí em pedaços. E aí, por exemplo, qual é a primeira meta? Juntar 50 mil reais. E a segunda meta? Não, depois eu preciso de 100 mil reais. Peraí, eu vou comprar. Aí você vai decidir. Eu vou comprar financiado, vou dar esses 100 mil de entrada, eu vou esperar juntar os 400 mil. Aí quando você tem isso tudo, aí sim ele é uma meta. Porque é possível atingir, né? Quando você fala pro cara, qual a sua meta? Minha meta é ganhar na Mega Sena. Não, isso não é meta não. Isso é um sonho. Não é meta, não, isso é sonho. Pra caralho de resolver, inclusive, né? Mas ele é só um sonho. Agora, quando a gente coloca isso aí no papel, igual você tá falando, aqui atrás, aqui atrás tem alguns quadros, ó. Tem alguns quadros ali, não dá pra ver não, mas isso ali são metas que eu tenho, né? E aí eu fico olhando pra elas pra que eu siga, né? Uma delas aqui é correr uma corrida de 21 quilômetros. Deixa eu ver ali o que eu tenho mais ali. Tá. Um escritório maior. Enfim, isso ali são metas e elas vão ser atingidas. Eu só não tenho ainda a data certa, mas elas vão ser. E aí, quando a gente fala essas coisas de... vamos falar sobre mentalidade. Principalmente no nosso ramo, as pessoas falam, isso é papo de coach, isso é aquilo. Agora, você é prova viva de que falar sobre isso, de que ler sobre isso, de que estudar sobre isso muda, né? Você lembra quando a gente fez o primeiro curso junto lá, que vai fazer agora 2 anos em maio, né? Faz 2 anos, não é isso? Você lembra os pensamentos que nós tínhamos, e aí quando eu digo nós, o nosso grupo, que nós tínhamos, e como a gente mudou isso? Né? Muito, né? E que quem não pensa igual, ou quem não quer pensar igual, ele acaba se expurgando, ele mesmo vai embora. Né? Ele mesmo vai. Você não precisa mandar ninguém embora. A pessoa vai embora por si só. Ele fica fora do padrão que estava ali. Ele vê que não se encaixa, né?
Sim. E não acabaram. quer dizer que a gente ficou no mesmo lugar. Todo mundo evoluiu. Todo mundo evoluiu, Todos, todo mundo todos. tem resultado diferente, né? Uhum. E principalmente, aí eu acho que é um achismo meu, mas principalmente pela humildade de apresentar ali as fraquezas e de de acatar aquilo que as pessoas falam, né? Porque não adianta eu só É, te perguntar, cara, o que você acha que eu devo fazer? Aí você me fala, eu falo, tá bom então, foda-se a sua opinião, vou ficar com a minha aqui. Não resolve. é isso. E isso que você falou é muito, muito, muito verdade, né? E entra na questão tanto mentalidade, né? Porque você vai se conectar, é igual o Henrique, que ele gosta demais disso, que é a frequência, né? Em que frequência você está emanando energia. E a gente vai se conectar com a mesma frequência de energia que a gente tem. Sim. Eu acho que por isso que o nosso grupo lá ele é tão unido e partilha de muito conhecimento sem ficar escondendo nada. A gente mostra ali onde a gente está ganhando, onde a gente está perdendo e, e a gente se ajuda entre si. Que aí já entra o network, né? Conectar com pessoas que têm a mesma mentalidade de crescimento ou do que seja, mas que vai te levar do ponto A ao ponto B. E lá eu acho que todo mundo se completa, né? Se a gente for falar lá, pô, tem um cara que gestor de tráfego, tem um que é de marketing, tem um que faz fotografia, tem um que é o Zezinho das planilhas, né? Tem um que fala de desacarização, não, tem dois que falam de desacarização, tem um PhD em finanças, né? Então, e esse circuito de pessoas, né, que a gente acabou se conectando ali ao longo do tempo, fez também com que a gente crescesse cada vez mais, né? E num período muito curto, né? Isso tem o quê? 2 anos que a gente tem aquele É grupo, um ano e meio. 1 ano e meio 1 ano e que meio, é. seja. E as pessoas que não estavam na mesma frequência saíram, que eu lembro que foram 3, Sim. né? E foram repostos esses 3, que são pessoas que têm uma frequência muito boa. E tá lá conectado com a gente. E aí eu vou falar um negócio aqui, e aí direto pra você mesmo, ó. Você que quer fazer parte de um grupo de network, porque você acredita que network faz diferença. Network não é só sugar, não. Network é Não seja parasita, tá? contribuir. É contribuir. Se você for parasita, você vai ser expurgado. Então, se você entrar num grupo em que você queira participar, você precisa contribuir. E contribuir não é você saber o que todo mundo sabe. Todo mundo sabe coisas diferentes. Você com certeza sabe. Se você não souber, você tem obrigação de aprender, porque senão você vai ser um parasita. E parasita, o organismo bota para fora, tá? Então pega essa visão. Se você quer fazer parte de grupo de network, você não pode ser um sanguessuga, um parasita. Voltando lá. Então, as pessoas elas acabam indo embora porque elas não estão na mesma frequência, elas não estão na mesma vibe. E aí depois fala, esse cara aqui é filho da puta, esse aquilo, esse... Eu percebo, eu assisti muito, né? Hoje em dia eu não consigo acompanhar mais com tanta frequência, mas eu assistia muito as lives do Thiagão. E eu vi muito, mas eu vi muito. O nego entrava lá, pedia ajuda, aí o cara fazia, ele traçava um plano inteirinho, de graça. O cara faz um serviço de consultoria, de mentoria de graça, e ninguém aplicava, velho. As pessoas não aplicam. Então, às vezes, a pessoa não quer resolver o problema, só quer reclamar. Ela é o cachorro lá no espinho. Ela não quer sair do espinho, ela só quer latir e chamar a atenção. Tá? Então, mesmo quando a gente percebe quando a pessoa quer ser ajudado, tá? E a gente percebe quando a pessoa só quer sugar. E a gente tem que... uma coisa é a gente ter o coração bom. É diferente, totalmente diferente de você ser trouxa. Então, não faça as pessoas de trouxa. Se você quer ajuda, demonstre verdade, mostre que você está a fim de ser ajudado, mas não faça as pessoas de trouxa. E você que gosta de ajudar, não seja trouxa, tá? E aí, voltando lá no assunto que a gente estava falando, que você falando a respeito de ajudar e de cada pessoa ter expertise diferente. Você lembra que você falava bem assim? Ah, não, mas eu não sei falar, eu não sei de nada não. Vocês estão aqui, eu sou só um Zezinho, eu não sei falar de porra nenhuma. Você lembra disso? Eu falava, cara, você sabe sim, você tem as coisas que você sabe e você só acha que não sabe porque isso aí pra você, ele é muito óbvio. E ele é óbvio só porque você sabe. Tá? Quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, ela se torna óbvia.
Mas, Obsoleta, né? Não faz diferença pra mim, porque é no natural, né? Pros outros faz, cara. Pros outros faz. Sabe? Eu sei falar Pindamonhangaba, mas tem gente que não dá conta, tem gente que é gago. Pra eles é difícil, pra mim é fácil. A mesma coisa é o conhecimento. Então, eu tenho conhecimento que outras pessoas não têm, que outras pessoas não fazem a menor ideia. E tem muita gente, a maioria, tem conhecimentos que eu não sei. E aí, quando a gente entra num grupo de network, é para trocar, tá? É troca de experiência. Você vai ajudar e você vai ser ajudado. Né? Network é a tradução de rede. Rede não é uma corda só. Rede são várias cordas que se unem, né, para poder fazer a força. Se você, para quem é do Nordeste mesmo, que deita numa redinha daquelas cruzadinhas, você for cortando ali, tirando os pedacinhos, daqui a pouco ela se rasgou toda. Então, não pode ser parasita. É isso aí. E eu acho que esse despertar para a gente fazer o que está fazendo hoje, né, foi justamente nessa frequência, né? Tanto a gente ajudar pessoas, que tanto ali do grupo quando vinha de fora, e o que você acabou de falar, porque para mim era muito natural resolver um problema técnico, né, de execução técnica, que para mim é muito simples, tipo, bate o olho, tá, e enche o copo com água e toma, é tipo isso, né, não vejo tanta dificuldade, mas para muitos não é. E aí isso foi despertando um lado que nem eu enxergava. Né? E a mesma coisa são pessoas que estão vindo de qualquer outro segmento. Não precisa necessariamente você aplicar o que o mercado está aplicando. Eu falo isso em qual sentido, Arilson? Na venda, né? Na venda mesmo. Hoje em dia todo mundo aplica a mesma situação, né? Que todos, ou a grande parte do mercado. Ah, me manda uma foto, qual é o bairro? Eu te cobro X porque eu vou usar o produto Y, minha máquina é italiana, eu chego no horário, eu ando uniformizadozinho. Mano, isso aí é obrigação, mano. Não é mais diferencial. Mas às vezes você pega uma pessoa que veio de um comercial, né, e começa a aplicar, às vezes, o que ela fazia lá, o jeito de vender, dá muito mais certo do que o que é um padrão hoje em dia do nosso segmento. Exatamente. Né? A finança que seja, o Thiago mesmo, né, mano? O Thiago veio de um lojista que é referência no ramo moveleiro e o cara aplicou todas as finanças. O cara era gerente de uma loja, né, de rede, onde ele mexia ali com o número e tal, e ele trouxe o quê? Para a realidade dele. Por isso que eu vejo ele tão organizado, com aquele ticket tão alto, porque ele sabe todos os pontos, né? Onde colocar os pontos nos i. Porque ele tem os números bem organizados. E tem humildade, né? Para perguntar aquilo que ele não sabe. Não, todos ali tem, né? Todos ali tem. A gente tem pessoas que dão treinamento, né, no grupo, que às vezes entra numa situação que é fora da rotina dele e acaba pedindo uma informação e tá lá. Né? Tá dada. E tem a frase, ninguém é tão burro que não saiba nada, né? Que não possa ensinar, né? A gente também, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente pode ensinar. Então, você não é tão burro que não possa ensinar nada, você não é tão sábio que você saiba tudo. Tá? E aí, você falou aí de conteúdo e tal, de aprender coisas de fora. A gente tem a obrigação, inclusive, tá, de estudar, de escutar pessoas fora do nosso segmento. Senão a gente fica numa caixinha, né? E fica, ao invés de ser empreendedor, a gente fica sendo seguidor. A gente fica sendo ali copiador. Um fiel, eu digo mais perigoso ainda, tá? Quando você é só copiador e tá dando certo, beleza. Mas o que a gente não pode ser é só um replicador daquela informação que alguém deu. E aí onde é que a gente chega lá? Qual que é o maior risco disso tudo? É a gente não conseguir resolver problema. Quando eu faço o que eu faço sem saber por que eu estou fazendo, eu não consigo resolver problema. Eu não consigo. É o que você fala lá da questão das dicas. O cara que vive de dica, ele é raso. Né? Ele só boia. Se vier uma marolinha, ele vai afundar. Ele vai afundar porque ele não aprendeu a nadar, ele não aprendeu a mergulhar, ele aprendeu só a boiar. Só a boiar. A menos que ele seja um bosta, ele vai boiar para a vida inteira, né?
E, mas é. Tem, Aqueles que ainda você come o milho, né? Tem os exata. carocinhos ao redor. Mas, velho, e aí a gente tá falando de mentalidade aqui, né? E aí para pessoas do nosso ramo, mas você que gosta de estudar e você que não gosta, comece também, tá? Se você quer seguir pessoas, siga pessoas também de outros ramos, né? Da alimentação. Cara, a alimentação é uma galera muito foda no marketing, né? Eu sigo um pessoal de alimentação, eles são muito, muito bons mesmo. Siga grandes executivos. E aí você fala, mas eu não tenho nada a ver com grandes executivos. Claro que tem. Um dia você vai ser grande ou você pode aplicar. E aí siga gente menor que você também, cara. Hoje eu tava vendo um vídeo de um cara do Rio, velho. Cara, que massa. O cara vende salgadinho frito, velho. Aí ele fala bem assim, isso aqui é a minha mini fábrica de salgado. O cara não fala. Aí depois ele mostra, ó, isso aqui é na garagem da minha sala. Na garagem não. Que garagem teria que caber um carro, né? É no portão da casa dele. E aí ele fala, isso aqui é a minha mini fábrica, mas eu tô trabalhando porque eu quero ter uma grande fábrica de salgado. E olha o que eu entrego aqui. Eu entrego um salgado bem sequinho, um salgado dourado, da cor do pecado. Bicho, o cara faz uma copy sinistra. E aí tá começando a chover gente lá na porta dele pra querer filmar. E aí ele fala que é vendido lá no aeroporto internacional, né? Eu não sei qual é o aeroporto internacional, mas ele fala, você quer vendido lá no aeroporto e tal, enfim. É o Galeão. Se for do Rio, é o Galeão. O cara vende salgado. Ele teria que fazer isso? Ele não teria que fazer isso, mas ele tá fazendo diferente dos outros aí. E é coisa simples, né? Tava vendo um vídeo do Luva de Pedreiro, a mesma coisa. Ele falando, ó, eu comecei com o J2 Prime, que tinha 8 GB de memória, né? E que ele fazia um vídeo, subia e tinha que apagar. Na hora de subir o vídeo, ele tinha que apagar o aplicativo. Então ele tinha TikTok, tinha que andar 10 quilômetros ainda para pegar a internet. Para pegar a internet, né? Então, mas o cara sabia o que ele queria fazer. O cara sabia objetivo, o que ele queria, né? O objetivo. Então, você que é só um reclamador, presta bastante atenção nas possibilidades que você tem, tá? E aí o que você precisa fazer. Começou, tá com dificuldade, procura a gente, mas procura de maneira genuína, não procura só para você querer sugar da pessoa. Porque ninguém vai querer te ajudar se você for só um reclamador, se você for só alguém que está preocupado com você mesmo, né? Se mostre disposto a ajudar também. E outra coisa, busque conhecimento para saber, né? Se você já fez a merda de comprar tudo e não pesquisar o mercado para saber se ele te comporta, porque às vezes não comporta, não vai caber você. Se você já fez a merda, corrige, né? Vai atrás, vai procurar seus clientes, vai atrás, para você não figurar aí nesses grupos de Facebook, igual o Neto falou, e vender o equipamento depois barato. E a gente compra, hein? A gente compra. Eu acho maravilha comprar equipamento de quem não, de quem não quer trabalhar no ramo. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu peguei baratinho, falei, venha para cá, filho, venha. Eu tenho 4 extratoras, tudo marketplace. As 4, todo marketplace, tudo novinho. Como diz lá, uns choram, outros vendem lenço, né? E isso daí que você falou, sobre você estudar outras pessoas, né? Há um tempo atrás, eu estava assistindo aquele podcast com aquele Kaiser, lá no J. Shirleyson Kaiser. Ele trabalhou por um ano para uma multinacional, porque ele queria entender como uma multinacional se comportava. Você viu essa parte? Eu acompanhei ele fez desde que ele era muito pequeno. Sou fãzão dele. Então ele assinou um contrato lá de um ano, só para ele entender como funcionava uma multinacional, porque a meta dele era ter uma multinacional. E hoje em dia ele tem lá a KPG, a cápsula, tem e o pior de um monte de coisa. O cara era ex-cunhado dele, velho. Então era mais humilhante ainda, porque ele tinha que trabalhar pro ex-cunhado, né? Ex-cunhado não, calma aí. Esse daí eu já assisti esse podcast umas 4 vezes. Não é ex-cunhado não. É marido da ex-esposa dele. É mesmo, ex-cunhado é outra história, verdade. O cara que pegou a mulher dele. É isso daí. É verdade. Entende? Então aí o buraco é muito mais embaixo. Se fosse cunhado até tudo bem, mas o cara se propôs e foi lá, aprender como é que se comportava uma grande empresa, né? E essa parte também entra nos objetivos, né? Eu vejo aí muita gente seguindo muita gente, e às vezes o pessoal que fala mal de mim, eu vou deixar até um recadinho aqui, pessoal. Eu sou pequenininho ainda,
Mas quando você falar alguma coisa que seja de qualquer pessoa num grupo de WhatsApp, lembre que você não está sozinho dentro daquele grupo. Dentro daquele grupo tem pessoas que conhecem essa mesma pessoa que está te falando. Tem E olheiros. print é eterno, tá, papai? Print é eterno. Então, uma coisa que eu tenho comigo é: abra a boca para levantar alguém, para diminuir nunca. Abra a boca para levantar alguém. Então, levantar o que que é? Ajudar, ceder uma mão, elogiar. Se não te satisfaz aquela pessoa, fique calado, fique na sua. Se você Vai não vai ser ajudar, muito mais, não atrapalhe, né? vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. E aí, o que eu quero, onde eu quero chegar com isso é que nosso segmento tem muitos influencers. Hoje em dia tem muitos, né? E cada um tem um método diferente de trabalho, de como fazer as coisas. Aí o pessoal começa a seguir esse monte de gente e vira uma bagunça dentro da cabeça dela, porque ela não sabe o que aplicar. Ah, mas ele falou que é para fazer assim, mas outro está falando que fazer assim é errado. Pega um por vez, aplica, se for bacana, você fica, se não for, passa para trás. Né? Então, não vire uma salada de fruta de conteúdos. Tenha pelo menos uma linha de raciocínio ou entenda os resultados que aquela pessoa está mostrando para você. Vida real, tá? Não é falado, não. É apresentado. Né? É igual quando eu falo que eu tenho que a minha limpeza é rápida, né? O pessoal às vezes, duvido. Toma live, aprende aí. Meto lá no ao vivo, vai assistindo aí. Quantos minutos deu? Pronto, é isso. Não é para me engrandecer, nem diminuir, nem falar que estou certo ou estou errado do que eu estou fazendo. Mas é para mostrar para as pessoas que é possível, né? Assim como tem pessoas, Arius, no nosso segmento, que nos mostra que para nós que é possível ganhar muito mais do que o que a gente ganha, Sim, não cara, é? sim. Sabe uma coisa que é muito verdadeira nisso aí? A frase que o pessoal em São Paulo usa muito, né? Respeita a minha história. Respeito a minha história. Faz a sua, mas respeita a minha. Eu tenho uma história. Não sei se é a melhor, se é a pior, mas é a minha. Eu fiz, eu Uhum, construí, tá? Quem fala de bastidor, ele não sabe a realidade. Né? O cara fala, bicho, o cara tá isso, o cara agora acha que ele é estrela, o cara acha que ele é quem? Pra ele tá se propondo a dar curso, tá isso. uhum, Sou no mínimo, mais corajoso que você, porque você é um bosta que se coloca por trás aí e acha que o cara nunca vai ficar sabendo. Presta uhum. atenção, hein? Presta atenção. E assim, o mais legal de tudo é que tem pessoas diante de eu vir para o holofote, né, que eu estou começando a aparecer, a luz, tá começando a luzinha, tá começando a acender, sabe, é só uma velhinha ainda, mas eu continuo sendo ainda aquela mesma pessoa que antes de aparecer aqui, eu já ajudava as pessoas a fazer o que eu estou mostrando hoje, às vezes em stories, né, os problemas que aparecem. Falei, como é que eu resolvo isso aqui? Irmão, faz assim, assim, assado. Vai dar certo. Ah, mas o fabricante. Falei, mano, esquece o fabricante, irmão. Não é falando mal. O produto dos fabricantes são de excelente qualidade. Mas ele faz um tipo de teste e eu faço totalmente diferente. Porque é a minha realidade. É a mesma coisa você perguntar para um fabricante. Beleza, o cara fabrica impermeabilização. Mas quantos testes ele fez? Quantas situações adversas ele pegou, né? Lá é ambiente controlado, né? É, Lá é e ambiente aí, controlado. e aí eu trago, vamos supor, eu vou trazer para minha realidade, de uma média, sei lá, de 200, 300, 400, 500 impermeabilização por mês. O lojista testou tudo isso? Ou o lojista não, o fabricante testou tudo isso? Por mês. Então é uma realidade que às vezes assim, você tem que testar. Não adianta você virar para mim e falar, né, isso aí não funciona. Beleza, que se for uma coisa muito óbvia, né? Arilson, sobe aqui na minha laje, pula ali na rua de cabeça, você vai ficar vivo. Não, se você fizer isso, você é um idiota, né? Cara, duas coisas aí. Primeiro, sabe qual é o melhor método que existe? O Aquele que você aplicado. aplica. O que você coloca em prática.
Independente se ele é de A ou de B. Outra coisa, você precisa respeitar o cara quando ele te responder. Por quê? Se você acreditasse no fabricante, você não estava perguntando para ele. Ou você está querendo fazer ele de trouxa, né? Para fazer casinha pro cara, para poder falar, esse cara, porque tem muito isso, tá? O cara quer fazer casinha para você. Ele vem com a pergunta que ele já sabe a resposta. Parece aqueles alunos de cursinho. Quando eu fazia cursinho, eu tinha um ódio disso. O cara levanta a mão para fazer a pergunta que ele já sabe a resposta. Aí o professor dá uma resposta diferente. Aí, professor, mas e aquela súmula lá do STF, da casa do caralho, não sei o que, bicho? Cala a boca, velho. Se você já sabia, por que você perguntou? Então, quando você perguntar, você tá lá, entra no story de alguém, escreve lá na caixinha do cara, no mínimo, agradeça aquela resposta que ele te deu, porque ele gastou tempo para te responder. E depois não vem com essa de querer questionar. Porra, se você acredita no fabricante, faz o que o fabricante tá mandando aí. Você não precisa vir por aqui no meu Instagram pra me perguntar, não. Tá? Outra coisa, siga. Você fez o negócio, siga. Mais um aqui. Para de ficar seguindo a galera do nosso ramo. Eu vejo Instagrams, e aí eu sigo porque eu trabalho com isso e faz parte do meu negócio, né? Acompanhar as empresas, né? Mas se eu não trabalhasse com o que eu trabalho hoje, eu não seguiria ninguém. E é por um motivo simples. A gente vê empresas trabalhando para tirar onda com outra empresa. O cara ele não quer que o cliente dele veja aquilo. Ele quer que a outra empresa veja. Para com essa porra. Você trabalha para o seu cliente, você não trabalha para o seu concorrente. Seu concorrente está cagando para você. Até falei na semana passada lá. Que quando você está preocupado com o seu concorrente, você está esquecendo você, velho. Esquece ele, trabalha para você, né? Ah, eu vi lá que o fulano de tal falou que eu tenho que fazer 100 mil stories. Por quê, velho? Por que você tem que fazer 100 de stories? Você está gastando seu tempo aí, tá? Na maioria das vezes você é só um trouxa que está fazendo, mostrando água suja ali. E aí, pega a visão. Você tem que trabalhar para o seu cliente. E aí vem outra coisa que eu acredito. Nosso cliente não quer ver. A maioria das coisas que a gente posta, ele não quer ver. Bicho, quem é o cara que tem ocupação aí? A menina dos olhos de todo mundo é trabalhar para classe A, é trabalhar para classe B. Tu acha mesmo que o cara lá que fatura 100 milhões por mês, 100 mil por mês, 1 milhão por mês, ele quer ver lá no seu Instagram a água suja, a escova, o jeito que você penteou o sofá? Ah, pelo amor de Deus, porra, me respeita. E ainda mais sabendo que mulheres contratam o nosso serviço. Cara, mulher quer ver um ambiente bonito, quer ver família, tá? Então vai lá nas coisas que conecta. Eu sei que às vezes pode estar parecendo que a gente está fugindo do assunto, mas tudo que a gente está falando é a respeito de mentalidade. O que você precisa mudar para você deixar de trabalhar por um salário e trabalhar por uma empresa. Aí você vai ver que você vai trabalhar por um propósito, tá? E aí é até assunto para outro podcast que a gente vai fazer, que é sobre contratação. Tem gente que não contrata um funcionário por medo de ensinar aquilo pro cara. Mas tá todo dia na live do fulano, tá todo dia lá na caixinha de pergunta do outro. Uai, mas se não pode compartilhar o conhecimento, por que você tá só sugando? Presta atenção, hein? Ou existe gente assim, será? Isso é o que mais tem, né, mano? É o que mais tem. Tem aos montes, aos bocados, né? Pessoas que... E sabe o que é mais interessante, Arius? Eu vejo algumas situações aqui que eu tenho 2 grupos que não são grupos nossos, né? Que tem eu ou o grupo dos alunos aqui. E aí eu vejo as mesmas pessoas que me perguntou da caixinha ou me perguntou no direct, respondendo uma situação que acabou de acontecer no grupo. Mas não para levar essa informação por vontade própria, mas às vezes para se engrandecer dentro do grupo. Olha, eu que trouxe a informação, não eu sei ajudar, do que eu estou falando. Aparecer, né? É para aparecer. Né? É a mesma coisa do quanto eu cobro nesse sofá, né? Manda a fotinha, quanto eu cobro nesse sofá. Irmão, se você não sabe o valor da tua mão de obra, esquece, mano. Esquece. Você tá todo errado. Você tá todo errado. A não ser que você pegue uma situação adversa. Pô, nunca chegou uma situação. Arius, vou ligar pro cara.
que eu já vi que ele presenciou. Arilson, me chegou aqui 2.000 metros de carpete. Como é que eu monto esse orçamento? Aí sim é diferente, porque não é uma vivência minha. Mas eu vou ter que ter pelo menos como base os números aqui para me tentar ajustar. E lá eu vou pegar um complemento de uma informação. Não é que vai ser a informação completa, mas eu quero entender como é que ele faz, o tempo que ele gasta, porque como eu nunca executei, e eu preciso dessa informação para me fazer a minha precificação aqui. Aí assim, minha maior raiva que eu tenho desse grupo quando fala essa situação é que o cara apresentou lá um sofá onde a empresa dele cobra em torno de 250, né? Só que para ele mostrar para os coleguinhas dentro do grupo que a empresa dele é foda, é blaster, aqui nós é top. Aqui nós cobra R$ 800. Só para engrandecer, sabendo que aquele cara cobra R$ 250. Se você quer dar uma informação, quer ajudar, ajude pelo menos de forma genuína, com verdade, com sinceridade. Aí você vai engrandecer a tua empresa, sabendo que você é um bosta, né? E aí tem a briga de ego. O cara às vezes posta lá porque era um objetivo meu, Arilson, alcançar casas, né, com um padrão um pouco mais alto. Só que hoje em dia meio que caiu no normal, né? Então é um comodismo. Não fico mais surpreso quando eu chego numa casa alto padrão. É tipo normal. Mas para mim era um objetivo chegar. E eu vejo isso dentro daquele grupo, às vezes, que o cara tá postando uma foto para falar, puta, olha onde é que eu cheguei. Aí vem um outro médico, não, tava ali ontem, olha aqui. Sabe? Sempre querendo diminuir o que o outro conquistou. Eu acho isso muito, muito feio, mano. Eu acho isso muito feio. Eu Não, acho isso, tem eu um acho cara isso lá que muito otário. tem gente que você falar que tem um pai, ele fala que tem dois só pra ganhar de você. E aí é umas brigas que eu não entro. Lá eu só comento no grupo quando eu vejo que ou ninguém respondeu, ou quando responderam de uma forma equivocada e que vai trazer um dano maior, que eu falo mais em termos técnicos, né? Ou vai trazer um dano maior se o cara executar daquela forma, mas 85% das vezes eu prefiro ficar calado. Eu só abro, olho, opa, sai. Não falo absolutamente nada. A gente precisa ter responsabilidade com o que fala, porque você ensinou alguma coisa pra pessoa, ela vai executar, velho. E aí, quem vai se quem vai se responsabilizar por aquele ato lá? Eu vou lá pro cara com ácido sulfúrico, que é bom pra lavar o sofá e lavar lá, e ele fudeu o sofá do cliente. Então tem que ter cuidado mesmo. E esse negócio de ego aí, cara, porra, é desnecessário demais. Mas é do ser humano, né, velho? É do ser humano, não tem jeito. Você... Eu acho que eu não sei se é porque pela arte marcial que eu pratico, Arilson, essa questão de ego, ela não se aplica tanto, porque o esporte que eu pratico, ele é de submissão. Então você vai chegar, encaixar um golpe na pessoa, no seu oponente, aonde ele vai decidir se ele quer se lesionar ou se para ele ali tá bom. Porque o jiu-jitsu é isso, é uma arte de submissão. É você colocar a saúde do outro, né? Que é a saúde, você arrancar um braço fora, quebrar um joelho, que arrancar um pé fora, é a saúde do outro. Aí você chega numa determinada situação onde você põe para o cara escolher. Você quer parar por aqui ou eu posso ir adiante? Né? Então, o ego no jiu-jitsu ele não se aplica muito, tá? Então, eu acho que é uma coisa por isso que eu não tenho. Mas eu já discordo, você sabe que eu discordo disso aí, né? E não é um Do esporte de ego? submissão, não. É um esporte de Não. agarração, é diferente. Mas que fique bem claro, eu só falo isso porque eu tô aqui na minha sala, na minha cadeira. Se alguém aparecer na minha frente, eu digo que é mentira, que eu nunca falei essa porra. Você vai vir pra São Paulo, eu vou te levar pra treinar comigo. Vou porra nenhuma, tá maluco? Vou nada. Mas Marius, resume aí, vambora? Vamos resumir e vambora. Então, resumão de tudo. O que você precisa saber para você te levar para outro lugar, busca
e busquem fontes seguras, tá? Não fica pulando de galho em galho, né? Tem muito disso, a gente vê lá, o cara fala, olha só, eu sou o mentorado do fulano de tal, estrela X. Eu também sigo aqui o estrela Y. E eu também sou padrinho de casamento do estrela Z. Para com essa porra, velho. Segue um e vai. Não dá errado, você troca de método. Mas não fica juntando ali informações rasas, tá? Que a maioria são informações rasas. O profissional vai lá, aí pega uma dica de um, pega uma dica de outro. Isso aí é feito para enganar, tá? Isso aí é igual antigamente o pessoal fazia as migalhas de pão para poder enganar os trouxas, né? O pessoal ia subir, ia seguindo as migalhas ali até que dava no precipício, dava em tal lugar. Muitas vezes, a informação que ela é colocada ali, ela não serve para todo mundo. Então, estuda, tá? Reflete. A gente está aqui no 5º episódio e a gente sempre está falando que as pessoas precisam ter clareza de como é que está a sua empresa. E aí isso aí envolve saber como é que está seu financeiro, como é que está a sua gestão de clientes, como é que está, sabe? Só para complementar aqui, acho que foi você que me mandou, cara. Foi o 4%, viu? Foi você que me mandou, ou foi o Gregório que me mandou um rios de um cara falando, né, que ele estava em casa e o camarada ligou oferecendo pizza, dizendo que tinha 90 dias que ele não comia pizza. Aí ele foi, porra, o cara tá ligando, seu fulano, tem 90 dias que o senhor não compra nossa pizza, o senhor compra geralmente uma de marguerita, uma de portuguesa, papapá, o senhor quer? Aí ele, porra, manda aí, né, o cara fez tudo isso, aí foi parabenizar o cara. Parabéns pra você, você tem um CRM aí, ele, CRM? O que é isso? Ele, não, você tem aí um relacionamento, tal, que sei o quê? Ele falou, não tenho nada disso não, o que eu tenho aqui é só o nome de vocês aí, como você foi o cara que atendeu o telefone, eu falei pra você, mas não tem nada disso aí não, eu tô precisando vender, que ninguém tá comprando, que é véspera de carnaval. Então, se a gente cuidar dos dados que a gente já produz pros nossos clientes, com os nossos clientes, a gente vai sair à frente de muita gente, tá? Então, o resumo é esse. Tenha sempre os dados em mãos. Pode ser aqui, ó, folha de papel, anota. Atendeu o cliente hoje? Anota o nome dele, anota quanto que você cobrou e anota o serviço que você fez. Daqui a pouco, no final do ano, você vai ter um calhamaço de papel. Vai pegando e vai indo atrás. Você é o cara da tecnologia, quer uma planilha? Faz uma planilha. Quer CRM? Faz o CRM, que tem CRM também. Quer aprender? Fala com as pessoas certas que vão te ensinar, tá? Mas para de ficar boiando aí igual bosta com milho. E é isso. E é isso. Encerramento sempre é melhor. Até a próxima. Lembrando que se você tá vendo aí no YouTube, porra, comenta aqui, né? Fala o que você acha, se você conhece esse sanguessuga também, se você conhece o parasita, tá? Não precisa marcar o cara aqui, tá? Deixa isso aí pra lá, não queremos essa briga não. Não deixa, não esquece, curte o vídeo, compartilha com o pessoal que é pra ajudar. A gente tá fazendo isso aqui de graça, ninguém tá cobrando nada, mas a gente precisa ser ajudado também. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu! Fui! Tchau!